Bom dia, bom dia, bom dia! Sabadão, 26 de julho, um mês se findando. Acho que é o último fim de semana, né, desse mês de julho. Último sábado de julho. Bora aproveitar. Bora aproveitar que é mais um dia, independente de qual dia da semana seja, mas é mais uma oportunidade. É mais um milagre que o Senhor nos concede, porque estamos saudáveis, aqueles que estão, e aqueles que não estão, que mesmo assim, mesmo mediante a espinho que fere a carne, nós possamos nos alegrar no Senhor e sermos gratos. Que nesse dia de hoje nós possamos nos encher do amor do Pai e que nós tenhamos um dia lindão na presença de Jesus. Vou compartilhar o devocional com você. Ops, bati aqui. Opa, tá a folha errada. 1 João 4, 7, 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A verdadeira essência. O amor é algo extraordinário e essencial. Sem ele, tudo perde o propósito e a vida. Em vez de uma dádiva, se torna um fardo. Uma verdade que não podemos negar é que qualquer sucesso que alcancemos, se for desprovido de amor, é na realidade um fracasso. Muitos creem que devem se esforçar para alcançar a vitória a qualquer custo, ainda que isso signifique agir de maneira desleal ou negligenciar princípios. É justamente o amor que deve balizar as nossas decisões e influenciar positivamente as nossas atitudes. Deus Pai nos criou para amar, pois essa é a essência dele. E esse amor deve ser a força propulsora da nossa vida, impulsionando-nos a nos tornar cada dia melhores. O texto que lemos hoje deixa claro que a maior evidência de que alguém conhece a Deus está justamente relacionada a quanto ela ama o Pai e aos seus propósitos. Sem amor, nós estamos à deriva, distante da presença de Deus, pois é no amor que experimentamos a verdadeira manifestação do poder do Pai. O convite para amar a quem nos amou primeiro é um chamado a uma vida plena. E justamente o que destrava o propósito da nossa vida, pois nos move em direção ao cumprimento de cada promessa de Deus para nós. A partir de hoje, saiba que você, além de ser muito amado pelo Pai, muito amado pelo Pai e muito amado pelo Pai, você foi chamado para amar. É compartilhando amor que descobrimos a real essência da vida e é de nós mesmos. Ame com a profundidade e a intensidade com que fomos amados por Deus e veja como o mundo ao seu redor se transforma, refletindo a luz desse amor eterno e incondicional. O amor de Jesus, ele nos alcança e a fé nele nos salva e nos libera para uma vida de comunhão. Aqui na minha King James, a partir do versículo 10 diz assim: Amados, se Deus assim nos amou, devemos também amar uns aos outros. Ninguém viu Deus em tempo algum, e se amamos uns aos outros, Deus habita em nós. E o seu amor é aperfeiçoado em nós,
Nisto sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito, e nós vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor. E aquele que habita em amor, habita em Deus e Deus nele. Então, nisto o nosso amor é aperfeiçoado para que tenhamos ousadia, porque como ele, assim somos nós também neste mundo. Não há temor no amor, mas o amor perfeito lança fora todo medo. Porque o medo traz tormento e aquele que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Uau! Eu amo falar sobre o amor, porque é o maior de todos os sentimentos. Mas aqui está falando no amor como um princípio, como uma ordenança, como Deus. Deus é amor e estar nele, mas o amor não é Deus. Muitas vezes a gente gosta de não compreender o paralelo que existe entre Deus e amar. Porque o verdadeiro amor, como nós lemos, lança fora todo medo. Existem pessoas que amam aprisionando, amedrontando. Tem pessoas que amam desvalorizando, julgando, apontando, discriminando. Mas esse amor que vem do Pai, ele é genuíno, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é único. Ele transcende o nosso entendimento. E aqui diz que se nós, assim como o nosso Pai é amor, e se nós amamos uns aos outros, é porque ele habita dentro de nós, e na bondade do amor dele por mim e por você, ele nos deu o Espírito Santo para que habite em nós, para que nós sejamos aperfeiçoados nesse amor, dia após dia, e dia após dia, e dia após dia. É lindo porque o verdadeiro evangelho é sobre o amor. Muitas pessoas gostam de fazer um paralelo do amor a ser bobo, a ser tolo. Mas o amor é aquele que a gente faz sem esperar em troca. Assim como Deus entregou o seu Filho na cruz por nós, sabe? Sem esperar que nós fizéssemos uma reciprocidade em relação a isso. Uma certa vez, uma pessoa me disse que nunca tinha conhecido ninguém tão trouxa como a mim. Ele disse que me amava, mas que ou eu era uma atriz muito boa, ou eu acreditava muito nas pessoas e que não era verdadeiro esse amor, sabe? E quando eu fui pensar naquilo que aquela pessoa me falou, ele era uma pessoa de profunda intimidade, nós tínhamos profunda intimidade, nós éramos namorados. E eu fiquei pensando, se ele que tão me conhece, nós convivíamos muito, tem essa definição sobre mim, eu sou mesmo muito trouxa. E eu deixei aquilo entrar e acessar o meu coração, endurecer o meu coração E aí, quando eu abri mão de amar, é sinal que Deus não habitava em mim. E depois, quando eu fui ver que eu não posso deixar que as definições das pessoas acessem o meu coração, porque o amor daquela pessoa não era o verdadeiro amor de Deus. E eu, na infinita bondade do Pai, recebi cura, recebi a graça do Senhor e me permaneço no amor. Não importa
Se digam que é trouxa, que digam que é bobice, que digam que é não estar se valorizando. Mas é buscar fazer com que Deus cresça e eu diminua as minhas vontades. Que nós possamos, nesse dia, ser esse amor, sabe? Esse amor que é paciente, que tudo suporta. Esse amor que lança fora todo medo. Esse amor que encoraja, que impulsiona, que valoriza. Esse amor que vê a beleza no outro. Esse amor que, ao invés de apontar os defeitos, vivencia as qualidades. Não estou falando sobre bajular e sobre passar a mão na cabeça e sobre colocar panos quentes nas situações. Por favor, me entendam. Estou falando sobre sermos amor a ponto de, até na exortação, nós nos enchermos da sabedoria do Pai para, em amor, conduzir o outro na repreensão e na disciplina. Todas as vezes em que eu fico muito irada com os meus filhos, eu me retiro, eles já conhecem. Eu abaixo a cabeça, eu oro, às vezes eu choro. Peço a Deus muita paciência, porque um dia eu dei um murro na janela aqui, que o meu irmão veio lá da casa dele ver o que era. Porque eu agi no meu impulso da minha ira. E eu com 3 crianças em casa, a gente fica com muita raiva, a gente fica com muita falta de paciência, a gente fica muito estressado. Quem é mãe conhece essa sensação. E no dia que eu esmurrei aquela janela, os meninos ficaram tão amedrontados. Eu me ajoelhei bem ali naquele corredor e pedi perdão a Deus. E o meu irmão veio: o que foi, Estela? O que foi? Eu digo: oh, meu irmão, me perdoe. Foi um momento de impaciência minha. Todas as vezes que eu passo por esse corredor, que eu vejo aquela janela amassada, eu sou uma pessoa grande e forte. Eu amassei a janela. E isso não é a representação do amor. Porque o amor, ele é paciente. Então, eu acho que a reflexão do dia de hoje é que se nós estivermos impacientes, intolerantes, se nós estivermos com tamanha ansiedade, se nós estivermos agindo na ira, na raiva, se nós estivermos reagindo da mesma forma que agem com a gente, nós precisamos rever qual que é a nossa porção de amor. Porque é o tamanho da porção de amor que habita em você, é o tamanho do Pai que existe dentro de você, porque Ele é amor. Qual que é o seu nível de tolerância? Qual que é o seu nível? Qual que é o seu nível de partilhar com os outros aquilo que abunda em você? Qual que é o seu nível de amor em servir o outro sem esperar nada em troca? E o mais desafiador: qual que é o seu nível de amar as pessoas mais complexas que existem na sua realidade, na sua geografia? Qual que é o nível de amor que abunda em você derramar honra para aqueles que te zombam, que te julgam, que te apontam, que te condenam, que falem mal de você, que fazem mal para você? Qual que é o nível de amor que habita dentro de nós? Pense nisso. Pense qual é o nível de amor que você está exalando na sua profissão, na sua família, para os seus vizinhos. Pense em qual nível de amor você está transbordando no trânsito. E que você possa sempre fazer um paralelo de que o tamanho do amor que habita dentro de você é o tamanho do Pai que existe em ti. E aí? Qual é a porção dele? Qual é a porção sua, da sua carnalidade? Naquele dia que eu esmurrei aquela janela, acho que eu tinha 1% de Deus em mim, sabe? Angustiada, não tinha me perdoado por ser mãe solteira. Questionava a Deus por que eu nunca tinha casado. Questionava a Deus porque
que meu pai era assim e assim. Questionava a Deus porque eu não tinha um emprego. Questionava a Deus para que eu tinha que estender aquela roupa. Questionava a Deus por que eu tinha que acordar cedo e dormir tarde. Era uma chata. Era uma chata, uma murmuradora, uma reclamadora. Não tinha amor próprio. Sobrevivia. Não era vida, era uma sobrevivência. E o Senhor, com a bondade e com a graça, que é um favor imerecido, né? Porque merecer ninguém merece. Ele vai transformando a gente. E assim, a maior bênção e a gratidão, o tamanho que eu tenho a Deus é de ter sido gerado em um lar onde meu pai era um homem de amor, né? Meu pai, o cara era diferenciado. E eu consegui conviver com amor dentro da minha casa e isso foi mais fácil para mim. Eu não sei qual que da maneira humana a sua representatividade, a sua vivência, a sua experiência com o amor em seu lar, em suas descendências. E se não tiver, se você não tiver encontrado em uma pessoa essa representatividade de amor, se você não recebeu essa porção de forma humana, que você possa ter a certeza de que você tem acesso a receber esse amor da forma mais linda, mais plena, da forma imedida, que é da presença do Pai. Porque você é filho e Ele tem uma porção abundante de amor para derramar sobre você, para que você também faça isso para as pessoas que convivem na sua geografia. Eu disse que o devocional hoje ia ser bem curtinho, mas eu lá ando chorosa já faz dia. Não sei o que é isso. Que Deus abençoe seu dia, que seu sábado seja lindão. E para que ele seja lindão, só depende de você. Só depende de você transbordar gratidão, mesmo mediante as decisões difíceis, as situações complexas. Depende de você acordar e sentar e tomar um café com Jesus. Só depende de você se encher dele e fazer com que as suas próprias vontades, que não te levarão a bons lugares, sejam diminuídas dia após dia. E que, se enchendo da presença de Deus, você perceba quão grandes lugares e conquistas você pode acessar. Que a sua porção de amor hoje se torne um pouquinho maior, e amanhã um pouquinho maior, e depois, cada vez mais, ela seja percebida por você mesmo e por aqueles que rodeiam a você. Saiba que Deus colocou você em certos lugares para que você transcenda a presença dele e para que você seja luz. As trevas e a luz não habitam no mesmo lugar, e que ao chegar em alguns lugares em que existem trevas, a sua luz, que é a presença do Pai, que é o verdadeiro amor, possa abundar neste lugar, em nome de Jesus. Excelente sábado. Shalom.